Voltamos para o segundo bloco do nosso programa e estamos conversando com o professor Vinícius Lima sobre a regulação dos meios de comunicação no Brasil. Professor, no Brasil nós já vimos isso há pouco, os meios de comunicação estão aí nas mãos de poucas famílias, mas também vem crescendo a presença direta ou indireta de igrejas no setor. Dentro desse contexto vem a pergunta: se a Constituição determina que o Estado brasileiro é laico, seria o caso de limitar o acesso de igrejas às concessões de rádio e televisão? E, a seu ver, há alguma contradição entre o Estado laico e a liberdade de expressão? Não, não vejo nenhuma contradição. O que há, na verdade, é que boa parte da presença mais recente, sobretudo das igrejas neopentecostais, no rádio e na televisão, se dá não através de concessões diretas a essas igrejas, mas através da sublocação pelos concessionários tradicionais do seu espaço para essas igrejas. Tanto é que há mudanças significativas da presença dessas igrejas com o tempo. Recentemente, a Igreja Mundial, se não me engano o nome é esse, que tinha uma participação muito grande na TV paga e nos canais UHF, o espaço que ela ocupava foi comprado pela Igreja Universal. Então aí tem um primeiro problema, que é essa sublocação, do meu ponto de vista, é totalmente ilegal, porque esses canais são concessões de um serviço público e o concessionário não pode sublocar o serviço público, né? Ou pelo menos não deveria poder fazê-lo sem autorização da autoridade competente fiscalizadora, que é o Ministério das Comunicações. Esse é um primeiro problema. Um outro problema é que, historicamente, sobretudo a Igreja Católica, tem uma presença histórica como concessionária, sobretudo de emissoras de rádio no Brasil. Aí há um problema legal, não é uma pessoa jurídica, a Igreja Católica, que é a concessionária, é uma paróquia, não há uma coordenação disso a nível nacional e tal. Agora, o que há é uma necessidade, essa questão do Estado laico e da presença das igrejas, na verdade, ela levanta uma questão que é uma questão de regulação. No caos regulatório que nós vivemos, eu vou te dar um exemplo. A lei que regula as rádios comunitárias, que é uma lei de 98, o artigo 4º dessa lei proíbe proselitismo religioso e político. Então, a autorização para a rádio comunitária ela não poderá ser dada para uma igreja qualquer que seja, nem para um partido político, porque a própria lei proíbe. No entanto, essa proibição não está presente na regulação das outras concessões. Então é preciso que isso seja organizado de uma forma que contemple de maneira idêntica, igualitária, os diferentes credos religiosos, que no Brasil são inúmeros, né? O que me parece que é pouco democrático é que algumas igrejas tenham grande presença e outras não estejam presentes. Então é uma questão que precisa ser debatida e seria um objeto de um projeto de marco regulatório para a área, com toda certeza. Bom, tá certo. O conteúdo da programação da mídia comercial privada faz parte do negócio dessas empresas, ou seja, tem objetivo naturalmente o lucro. O problema é que nesse conteúdo se inclui o jornalismo. Eu pergunto, a transformação do jornalismo num produto vendável não compromete e muito a necessária e desejável imparcialidade dos conteúdos jornalísticos? Essa não é uma questão brasileira, né? Essa é uma questão universal. No caso brasileiro tem um agravante, porque o artigo 221 da Constituição estabelece normas para a programação das concessionárias do Serviço Público de Radiodifusão. Estabelece, são 4 incisos que estabelecem prioridades para a produção regional, prioridades para a produção independente, prioridade para a cultura regional. E isso, o capítulo da Constituição que trata dessas questões, que é o capítulo 5º do título 8º, não foi regulamentado, apesar de já termos um quarto de século, né, que ocorreu
recentemente da aprovação da Constituição, não foi regulamentado, não é cumprido. Agora, é claro que deveria, por exemplo, haver uma diferença entre o jornalismo produzido numa emissora pública e o jornalismo produzido numa emissora comercial. Porque na emissora pública, em tese, o jornalismo não teria que responder, né, a nenhum patrocínio, tá certo? Já nas emissoras comerciais, o jornalismo acaba indiretamente ou diretamente sendo afetado pelo fato, como você bem disse, de que as emissoras sobrevivem, né, através dos recursos que são colocados pelos diferentes anunciantes. Bom, estão sendo coletadas assinaturas para um projeto de iniciativa popular de um marco regulatório para a mídia. Os seus defensores, dentre os quais o senhor, dizem que o marco regulatório vai democratizar o acesso à comunicação, mas, por outro lado, as empresas de mídia privada afirmam que qualquer regulamentação implica em censura. O que está na raiz do problema? É que, na verdade, o marco regulatório para o qual se coleta assinaturas é um projeto de lei que foi elaborado sob a coordenação do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, cujo principal objetivo, e isso está escrito no primeiro artigo do projeto, é regulamentar os artigos da Constituição de 88, do capítulo 5º do título 8º, que versam sobre a comunicação social e que não foram regulamentados. Eles dizem respeito, fundamentalmente, a uma regulação do mercado. Né? Só indiretamente há interferência, como essa que eu acabei de mencionar, por exemplo, se o jornalismo priorizar, se for um jornalismo que priorize a cultura regional, a ênfase na educação, né, na cultura local e tal, isso evidentemente vai interferir no conteúdo. Né? O conteúdo vai ser mais local, vai privilegiar a produção independente local, vai privilegiar a produção jornalística, artística, cultural e tal local. Afora isso, toda a regulação que se propõe significa criar condições para que mais vozes se expressem no mercado onde essas empresas concessionárias atuam. Isso não significa uma regulação de mercado, como existe em qualquer outra atividade econômica. Até porque hoje, com o controle remoto, a gente zapeia, muda de canal, mas continua vendo a mesma coisa. E até porque também quando você utiliza, essa é uma falácia que tem com o argumento do controle remoto, porque quando você usa o controle remoto, você deixa de ouvir uma voz que vai estar por lá sendo ouvida por outras pessoas, mas a sua voz persiste não sendo ouvida. Porque a questão não é só você deixar de ouvir, é preciso que a sua voz seja ouvida e interfira. Essa que é a questão fundamental relacionada à regulação da comunicação. Não é impedir que outros falam, é que mais gente fale. É fazer com que esse espaço público, onde as vozes se encontram e formam a opinião pública, seja formado por mais vozes e que não fique limitado ao critério e à seleção de vozes de um pequeno grupo. Então esse projeto, ele trata basicamente disso. E a grande vantagem de ter esse projeto, do meu ponto de vista, eu tenho falado isso há muito tempo, é que agora nós temos um projeto em cima do qual se pode discutir. Né? Então, por exemplo, alguém que fale que esse projeto está propondo a censura, deveria nomear no projeto aonde que está isso. Em qual artigo, qual parágrafo, aonde no projeto que se está reinstalando a censura, tá certo? Além do que, a censura não vem só da lei e do Estado, né? Muitas vezes, no mundo da mídia e no mundo da expressão das vozes, a censura pode estar, e muitas vezes está, não no Estado, mas fora do Estado. Eu tenho uma pergunta sobre isso no terceiro bloco, nós já voltamos.